Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: o que é um governo de conciliação de classes? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, eu falei no vídeo de quinta-feira que eu ia gravar um material explicando para vocês por que o governo Lula 3 não pode ser chamado um governo de conciliação de classes. E aqui, preste muita atenção nesse debate. Veja, no capitalismo, todo governo é estruturalmente um governo burguês. Estruturalmente um governo burguês porque o governo está subsumido, está subordinado a uma dinâmica estrutural de poder político da burguesia e de relações capitalistas. Isso não significa negar que os governos podem ter projetos políticos de contradição com determinados setores da burguesia, ou do capital estrangeiro, ou do imperialismo, ou com todo. Então, por exemplo, o governo Allende tinha uma contradição ali fundamental, que era um governo de projeto socialista. O Allende era socialista, um governo de projeto socialista, mas nos marcos de um governo burguês no capitalismo independente. Essa contradição explodiu no dilema revolução ou contra-revolução, muito bem sintetizado pelo Rui Mauro Marini no livro Reformismo e Contra-Revolução, ensaio sobre o Chile, publicado pela editora Expressão Popular. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor. Então veja, é uma contradição que não pode durar muito, né? Você ter no capitalismo um governo que se propõe, nos marcos da democracia burguesa, a romper com o capitalismo, isso vai estourar em algum momento. E aí vai se colocar necessariamente o dilema revolução ou contra-revolução. O Darcy Ribeiro, no livro O Dilema do Poder na América Latina, por exemplo, coloca na tela, Maxwell, também, por favor, analisou o governo João Goulart como um governo que não era socialista, mas que se colocou a tarefa de fazer reformas estruturais. E essas reformas se chocaram com os interesses da burguesia e que colocou também um dilema revolução ou contra-revolução, percebe? O vitorioso, como a gente sabe, infelizmente foi contra-revolução. Outros governos, como o governo Hugo Chávez, também viveram essa contradição, só que a contra-revolução não foi vitoriosa, né? Então o governo Hugo Chávez, ele ganha a eleição ali em 99, bem moderado. A burguesia e o capital estrangeiro, o imperialismo estadunidense, vai radicalizando os ataques e o governo Chávez vai radicalizando pela esquerda conforme os ataques da burguesia, tentando equilibrar a contradição de fazer um governo que vai cada vez mais para uma perspectiva anti-imperialista, popular e até socialista dentro da dinâmica de um Estado burguês do capitalismo independente venezuelano. Então veja, em última instância, todo governo no capitalismo tem uma dimensão de conciliação de classes, a não ser que esse governo se proponha uma ruptura, né? Beleza? Vamos lá. Ao mesmo tempo que todo governo com a proposta revolucionária ou reformista tem uma proposta, uma dimensão de conciliação de classes, no caso de um governo com projeto revolucionário, a conciliação de classes vai ter posta até acontecer a ruptura revolucionária. Senão, vai ter ali modos de governança que vão conciliar a classe. Um governo reformista, até ele ser derrubado, né, ele vai ter um elemento de conciliação de classes. Ao mesmo tempo, é possível ter um governo progressista que não seja de conciliação de classes, seja de mera gestão da ordem burguesa, ainda que atendendo algumas pouquíssimas demandas da classe trabalhadora e expressando algum nível de preocupação social. Então veja, no capitalismo, todo governo, em última instância, vai ser um governo que vai ter elementos de conciliação de classes se a gente tiver em tela um projeto reformista ou um projeto revolucionário, beleza? Ao mesmo tempo, é possível ter um projeto progressista ou até que se afirma de esquerda que não seja de conciliação de classe, seja mais rebaixado. E por que eu estou dizendo isso? Veja, o que é conciliação de classe? Conciliação de classe é você chegar ao governo e ter um projeto político que vai dizer assim: ó, bicho, é um governo capitalismo, portanto vai ser mantida a propriedade privada dos meios de produção, portanto vai ser mantido a apropriação da riqueza socialmente produzida, portanto vai ser mantido a extração de mais-valia, portanto vai ser mantido o poder econômico da burguesia, mas tem certas pautas estruturantes para a classe trabalhadora que vão ser inegociáveis. Então assim,
vai manter os marcos fundamentais do capitalismo, mas tem certas coisas que a gente vai pro pau, que são inegociáveis, né? Inclusive prejudicando alguns setores da classe dominante interna do imperialismo. Então é muito fácil a gente vislumbrar isso. Por exemplo, vamos pegar no Brasil o governo Miguel Arraes, antes do golpe. Aquilo era um clássico governo de conciliação de classes. Por quê? Vamos pegar o exemplo da questão agrária. O governo Miguel Arraes tinha como proposta acabar com o latifúndio ou acabar com os usineiros? Não. Mas o governo Miguel Arraes chegou e falou assim, ó, bicho, pra mim tem uma questão aqui de princípio, que é a base social que me elegeu, que é a minha base social mobilizada, que é o seguinte: eu vou fazer reforma agrária, vou garantir crédito para os camponeses, apoio técnico, políticas de compras governamentais, vou garantir juntas de conciliação para evitar, para combater, melhor dizendo, né, a grilagem de terra por parte dos latifundiários, a violência desmedida no campo, o assassinato impune de lideranças camponesas e tal. Então o negócio é o seguinte: vai continuar existindo latifúndio, vai continuar existindo usineiro, mas agora vocês não vão mais monopolizar como antes a propriedade fundiária e não vai ser mais um domínio onipresente dos grandes proprietários, porque agora o poder público vai entrar junto a pequenos e médios agricultores, a poceiros e a sem terra para garantir, por exemplo, a vigência da CLT no campo ou garantir que tenha Estado de Direito e que vocês não saiam matando liderança sindical, rural e camponesa. Veja, isso é uma política de conciliação de classe. É o governo Miguel Arraes dizendo assim, ó, bicho, daqui para trás a gente não aceita. Vai ter reforma agrária. Vocês vão parar de grilar a terra, né? Vocês vão parar de grilar a terra. Vocês vão parar de matar impunemente liderança sindical camponesa, né? Vocês vão parar de estar negando a aplicação da CLT no campo. Vocês vão parar de estar escravizando o trabalhador boia fria da produção de cana-de-açúcar. Assim. Isso aqui é inegociável. Então veja, isso é conciliação de classes, né? Que é frente aos interesses das classes de proprietários de terra. O governo diz assim, eu não vou acabar com vocês, mas eu vou garantir bandeiras históricas dos camponeses, dos poceiros e dos sem-terras. E a gente vai se equilibrar aqui. Então, eu não vou ser o governo que vai promover um enfrentamento total a vocês, mas eu também não vou deixar que vocês massacrem como antes. Veja, isso é conciliação de classes. A CLT do senhor Getúlio Vargas é um projeto de conciliação de classes. Ele chega dizendo assim, ó, bicho, vem cá, assim, ó, vocês não vão mais obrigar o trabalhador a trabalhar 12, 14 horas por dia, né? Vocês não vão mais pagar o salário que quiserem, agora tem direito a férias, né? Agora a jornada de trabalho é de 8 horas, agora não pode mais demitir, porque é importante lembrar isso, viu, gente? Demissão sem justa causa é um negócio que foi implementado pela ditadura, viu? Nunca esqueçam disso. Vocês não vão mais sair demitindo toda vez que alguém se organiza em sindicato, em comissão de fábrica e por aí vai. E aí é isso. Tipo assim, a propriedade privada continua existindo, mas foi criada uma reforma, né? As relações de trabalho são outras antes e depois da CLT. No caso do Miguel Arraes, as relações agrárias em Pernambuco são outras, né? Não deu para continuar e aprofundar porque veio um golpe, mas assim, o Miguel Arraes estava ali colocando um novo marco de relações agrárias no estado de Pernambuco, né? Do mesmo jeito, a gente pode pensar na experiência, por exemplo, do peronismo. Veja, o peronismo na Argentina, ele significou uma superação da dependência? Não. Mas assim, foi colocado limites para o capital estrangeiro, que é assim, ó, bicho, beleza, massa. Agora sim, as ferrovias vão ser nacionalizadas, várias riquezas vão ser nacionalizadas, várias fábricas vão ser nacionalizadas. E tem setores da economia que vocês não vão poder dominar como antes. Então tem um novo marco de relação entre a economia e o capital estrangeiro e o imperialismo. Veja, a Argentina não deixou de ser dependente, mas mudou a forma histórica de dependência, entende? No Brasil, com a CLT, a classe trabalhadora não deixou de ser explorada, mas temos uma nova forma histórica de exploração, que é, inclusive, em alguns aspectos, muito menos violenta e brutal do que pré-CLT, sabe? Isso é conciliação de classe. Vocês entendem? Isso é conciliação de classe. Conciliação de classes é você chegar e dizer assim, tem a demanda da burguesia que ela quer a jornada de trabalho de 14 horas. Aí a classe trabalhadora quer a jornada de trabalho
de 6 horas, né? E liberdade sindical pra cair pra cima, quebrar o pau, não sei o quê. Aí chega um governo tentando equilibrar o processo e respondendo inclusive a sua base social e diz assim, não, a gente vai aqui apresentar um projeto de lei que a jornada de trabalho vai ser de 8 horas e aí, claro, para agradar a burguesia, como é o caso do Vargas e do Perón, persegue os comunistas, persegue os anarquistas, os mais radicais e tal, né? Cria, no caso brasileiro, por exemplo, uma estrutura sindical muito atrelada ao Estado, com controle muito grande do Ministério do Trabalho, mas também a demanda da burguesia não é atendida. Tanto é assim, é aquele clássico episódio que é fantástico, né? Que é o Vargas estava numa intensa campanha anticomunista, uma intensíssima campanha anticomunista. Aí reúne o empresariado de São Paulo para falar sobre a importância de uma mobilização nacional contra o comunismo. O empresariado de São Paulo só quer saber de acabar com a CLT. Aí o Vargas fala assim, meu irmão, esses burgueses são muito burros, eu querendo salvar eles só pensam em acabar com a CLT, tá ligado? Essa é a dinâmica de conciliação de classes, é o governo entrando na parada, na luta, que o governo Vargas se dizia um governo dos trabalhadores, um governo que finalmente o trabalhador ia ter vez, ia ter voz, não sei o quê, e dizendo assim, bicho, vocês querem acabar com a CLT? Vocês não vão acabar com a CLT não, porque é isso, velho, o bicho vai pegar. No caso, essa reunião, inclusive a CLT não tinha nem sequer ainda sido promulgada, né? Eram os burgueses já reclamando dos direitos trabalhistas, que a Revolução de 30 tinha introduzido, que vamos lembrar que de 30 até 43, quando a CLT é assinada, você tinha várias legislações trabalhistas que foram sendo aprovadas, né? Quando a burguesia reclama disso, não tinha a CLT formalmente ainda, mas vários e vários direitos trabalhistas já tinham sido criados. Então veja, um governo de conciliação de classes ele tem como pressuposto algumas demandas que vão ser atendidas, sabe? Algumas demandas vão ser atendidas. E, em vários momentos da história, um governo de conciliação de classes pressupõe mobilização da classe trabalhadora. Mobilização que pode ser burocratizada, pode ser dirigista, pode ser uma mobilização, inclusive, tentar criar um polo mobilizado para combater as tendências mais radicais. Então, quando surge, por exemplo, o varguismo no Brasil, o peronismo na Argentina, a tendência aberta, que eles diziam, inclusive, que Vargas dizia, que Perón dizia, em alguma medida também o Lázaro Cárdenas, lá no México, dizia, a gente precisa organizar um movimento operário que seja portador de conquistas para afastar os trabalhadores do comunismo. Então, assim, é isso. Vamos organizar um movimento operário, vamos garantir conquista para tirar os trabalhadores do comunismo, né? Então, é isso. Conciliação de classes tem mobilização, ainda que truncada, ainda que com vários problemas, ainda que limite a radicalidade, mas não existe conciliação de classes sem mobilização, tá ligado? Porque, inclusive, a ideia de que o governo vai equilibrar os polos parte do pressuposto de um polo atuante, que é o polo burguês, capital nacional ou estrangeiro, que está sempre atuante, porque tem os meios de comunicação, porque tem dinheiro, porque tem influência, por aí vai. E o outro polo, que é o polo trabalhador, mobilizado também. Então, por mais que seja uma mobilização que seja precária, que seja burocratizada, mas tem que ter mobilização, pô. Senão não dá pra fazer conciliação de classe, tá ligado? É isso, tem que ter mobilização. O que se desenrola no Brasil e em vários outros países da América Latina, especialmente a partir dos anos 90, não é conciliação de classe. É uma gestão social liberal do governo, que tem como pressuposto que não existe trabalhadora mobilizado, existe cidadão. E aí pode reparar que o discurso é sempre cuidar do povo. Eu vou cuidar do povo, eu vou olhar pelo povo. É um discurso meio paternalista, né? No sentido de que não tem mais aquele discurso, é um governo dos trabalhadores. Por exemplo, que o Vargas fazia, que o Perón fazia, que o Cárdenas fazia, que o Velásco Ibarra no Equador fazia. É um discurso falso, né? Mas era a ideia de que é o governo dos trabalhadores. É o governo que aqui o trabalhador tem vez, tem voz, está representado. Não, agora é o discurso de cuidar das pessoas, de olhar pelo pobre, de olhar por quem mais precisa, governar para quem mais precisa, não é governar com quem mais precisa, é para quem mais precisa. Então você cria um modelo de governança que é a ideia de que, esse governo tem preocupação social, mas você não é um trabalhador que tem que ser organizado e mobilizado, você é eleitor. Votou, fique em casa e espere a próxima eleição. Na próxima eleição, se você quiser mais um pouquinho, você vota em mim de novo e me dá mais deputados e senadores que, quem sabe, eu faça um pouquinho mais. Então, já tem aqui uma diferença estrutural, que é um governo... E aí, você compare, por exemplo, o governo Lula com o governo Petro na Colômbia. O governo Petro é um governo de mobilização, o governo Lula, sabe?
Ou esses ditos governos progressistas por aí. O governo da Bahia, do Jerônimo Rodrigues. O governo do Piauí, do Rafael Fontelli, que inclusive toda vez eu chamo errado de Fontinelli, né? Nome estranho, pô, Fonteles. É isso. O governo do Rafael lá do Piauí. O governo do Elmano de Freitas, do Ceará. Isso é governo de mobilização? Não, e veja, mesmo que fosse uma mobilização burocratizada, não, nem isso tem, pô. Nem isso tem, sabe? Nem para mobilizar aparelho sindical, aparelho estudantil. Não tem. É zero mobilização. É o governo de gabinete fechado. João Campos aqui em Recife. Tem mobilização? Claro que não, pô. O discurso, inclusive, é um discurso gerencialista. É reduzir a política à gestão. Essa é uma das coisas, inclusive, que as pessoas que se propõem de esquerda, socialista, comunista, anarquista, deveriam mais ficar ligadas e bater. A ideia de que política se resume à gestão. Isso é a fina flor do neoliberalismo, né? Seja na sua forma de direita, seja na sua forma progressista, de esquerda, social-liberal. Então, assim, não tem mobilização nenhuma. A segunda coisa, não existe pautas estruturantes. Porque, veja, vamos imaginar, o que o governo Lula faria para ser um governo de conciliação de classes? Eu já falei isso, inclusive, várias vezes aqui no canal. Imaginar, gente, Lula começou o governo em 2022, né? Aí Lula olhou assim e falou assim, bicho, pessoal, eu prometi na campanha que eu ia abrasileirar o preço do petróleo e que ia recuperar a Petrobras. Eu prometi na campanha que ia recuperar os direitos trabalhistas, né? Não sei o quê. E eu prometi na campanha que eu iria ampliar serviços públicos, direitos sociais, que saúde, que educação, não é gasto, é investimento, que ninguém consegue ter um país que prospere, que vai para frente, sem investimento em saúde, em educação, em cultura, em lazer, em assistência social e tal. Aí o governo Lula vai e começa. E ele toma como pontos principais o seguinte, veja, a Petrobras, recuperação de direitos trabalhistas e retomada do investimento público é inegociável. Inegociável. É isso. Eu vou brigar por isso. Pá. E aí mobiliza, faz um debate, chama as cadeias de rádio e televisão, explica por que tem que acabar o PPI na Petrobras, explica por que as refinarias que foram privatizadas no Rio Grande do Norte, no Amazonas, na Bahia, tem que ser retomadas, né? Faz um debate sobre como a contra-reforma trabalhista do Michel Temer piorou as condições do trabalhador, rebaixou salários, piorou condições de trabalho, explica por que o teto de gastos é uma desgraça, porque país nenhum do mundo tem um teto de gastos como foi o do Michel Temer, que precisa, num contexto pós-pandemia, fortalecer o SUS, a educação, a assistência social, construir mais hospitais, UPAs, UPEs, escolas, institutos federais, não sei o que e tal. Aí o governo Lula, ele mantém a autonomia do Banco Central, ele não luta para pegar de volta a Eletrobras, que foi privatizada e hoje quem manda é o Teles, o Lehman e o Sucupira. Ele mantém a concentração fundiária, que é a segunda concentração fundiária maior do mundo, é a do Brasil. Mantém a concentração fundiária, o domínio do agronegócio e tal. Mantém tudo isso. Mantém a contra-reforma da Previdência, mas é isso, na pauta de direitos trabalhistas, Petrobras e retomada do investimento público, política fiscal, o governo não, é aqui e eu não recuo não, aí vamos negociar aqui. Aí, isso seria um governo de conciliação de classes. Vocês entenderam? Que é um governo que pegou assim, vai dizer assim, meu irmão, eu vou criar um novo marco, não é só a nível de política pública, é a nível mais profundo, né? Para além de uma política de governo que qualquer próximo governo pode mudar. Eu vou criar um novo marco aqui de relações. Vou desfazer a regulação do trabalho feita por Michel Temer. Vou recuperar a Petrobras, desfazendo a política entreguista e antinacional que foi colocada também pelo Michel Temer e pelo aquele canalha criminoso do Pedro Parente. Vou mudar isso. E vou também desfazer o que foi feito pelo Michel Temer em termos de política fiscal. Isso seria um governo de conciliação de classe, tá ligado? Um governo que ele aceita ceder em alguns lados, mas ele tem pautas que são inegociáveis e que vão afetar de maneira substantiva e profunda a vida da classe trabalhadora. Então, mano, o governo Rafael Correa é um governo de conciliação de classes no Equador. Por quê? Porque, por exemplo, ele estatizou setores importantes do complexo do petróleo e gás. Afetou os interesses do imperialismo, mas não desdolarizou a economia do Equador. Então, assim, o Equador segue uma economia dolarizada até hoje, o que dá um poder gigantesco para o imperialismo e para o capital estrangeiro para fazer pressão pelos seus interesses na sociedade equatoriana, mas também ele pegou
os setores estratégicos do petróleo e gás, nacionalizou, aproveitou o boom das commodities que estava ali colocado, o preço do petróleo nas alturas, reverteu isso em investimento público, que foi o maior da história do Equador. Veja, isso é conciliação de classes. Não avançou na desdolarização, portanto, o imperialismo ficou tranquilo nesse aspecto, mas ao mesmo tempo avançou na nacionalização do recurso de maior renda da economia, portanto, desagradou o interesse específico do imperialismo em benefício de aumento do investimento público e construção de emprego, de direitos para a classe trabalhadora. Veja, isso é conciliação de classes. Entendem? Esse governo não tem como ser um governo de conciliação de classes. Porque, de verdade, gente, me apontem uma pauta estrutural. Uma pauta que vai dizer assim, não, se isso for aprovado, o governo vai criar um novo marco de relações em que a classe trabalhadora vai ganhar de maneira significativa. Vamos lá, uma pauta. Qual é? Qual é, assim? De verdade, gente, qual é? Qual é, assim? É onde? É nas relações de trabalho? É na previdência? É na saúde? É na educação? Por exemplo, na educação, foi revogado o novo ensino médio? Por exemplo, se o governo Lula diz assim, desde o começo, ó, galera, eu sou contra o novo ensino médio, foi isso que eu prometo na campanha, a gente vai pro pau para revogar não só o novo ensino médio, como um conjunto de contrarreformas colocadas pelo governo Temer, principalmente. Aí, porra, dá para dizer, olha, aqui na educação, o governo é um governo de conciliação de classes que, por exemplo, não vai combater o mercado privado da educação, mas ele tem uma pauta inegociável, que é a revogação do novo ensino médio, né? E atendendo a demanda dos estudantes, do professorado. Aí, beleza, conciliação de classes. Mas qual é, gente? Qual setor? Então, como é que a gente vai chamar de conciliação de classes um governo que tem como pressuposto não ter mobilização nenhuma, não tem mobilização nenhuma, e tem como pressuposto que ele não tem nenhuma pauta que é estruturante para a classe trabalhadora? Nada. Então, assim, esse governo não é de conciliação de classes. É um governo social-liberal, do ponto de vista de projeto, que vai cada vez mais à direita. Então, não existe conciliação de classes. Jones, o primeiro e o segundo governo Lula era de conciliação de classes? Sinceramente, eu também acho que não. No sentido de quê? No sentido de prática de governo. Enquanto discurso, claro, era um governo que dizia que dava para todo mundo ganhar e não sei o quê, o governo do ganha-ganha. Mas assim, se a gente for pensar conciliação de classes, a parte de experiências, como a de Vargas, como a de Perón, como a de Lázaro Cárdenas, como a de Velasco Ibarra, como a de Rafael Correa no Equador, a de Evo Morales na Bolívia, a de Hugo Chávez na Venezuela, que é um pouco mais radical, mas tudo certo, sabe também a termo de comparação, como a de Jacob Arbenz na Guatemala, como o governo Jango no Brasil, como o governo Brizola no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro e tal, governo que se propõe a reformas, que se propõe a lutas, que se propõe a transformações, que se propõe a criar novos marcos de relação que tá ali, não dá para chamar o governo Lula de conciliação de classe. Não dá. E se pá, o único governo que fez um ensaio de tentar ser um governo de conciliação de classe no sentido de garantir mais efetividade para o povo trabalhador foi o governo Dilma nos primeiros 2 anos e meio. O governo Dilma 1, 2011 até metade ali até final de 2012, né? Foi um governo que ensaiou, que pensou em avançar além, mas recuou, percebe? Mas assim, é isso, velho. O governo Lula 2 foi um governo social-liberal com uma política econômica muito mais flexível e muito mais responsiva a algumas demandas populares. Só que sempre demandas no nível de políticas públicas, nunca demanda no nível de reformas, entende? Então assim, não, isso não é um governo de conciliação de classes, viu, gente? Eu acho que a gente precisa enterrar isso, sabe? Eu acho que a gente não pode dar o benefício de classificar de maneira positiva, porque é isso. Se você diz que esse governo é um governo de conciliação de classes, você acha que está fazendo uma crítica, mas na verdade você está elogiando o governo. Porque você está dizendo que o governo é muito mais avançado do que ele é. Esse não é um governo de conciliação de classes. É um governo que, inclusive, como eu falei no vídeo de quinta-feira, se ele não mudar sua rota de política econômica neoliberal, esse governo tem fortes chances nem sequer terminar o mandato, viu? Presta atenção no que eu tô dizendo. Tem forte chance de nem sequer terminar o mandato. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem.
Um beijo e até a próxima.